Olá, queridos. Mais uma vez, Deus nos dá o privilégio, a oportunidade de trabalharmos mais um tema, falando sobre o reino de Deus está próximo, onde o próprio Cristo aplica a profecia ou profecias do Antigo Testamento, mas de modo mais específico, profecias de Daniel, onde apontava detalhadamente o tempo da visitação onde o Salvador viria. É uma mensagem importante. Claro, como todas as mensagens bíblicas têm a sua importância, têm a sua aplicação, mas nesse contexto aqui, Cristo estava vivendo e aplicando para si mesmo a mensagem, dando segurança para o povo de Israel e para todas as gerações também posteriores, de que todas as suas mensagens, suas profecias, elas irão cumprir-se. Quero convidar você mais uma vez a nos curvarmos diante do Senhor. Amorável Deus, bondoso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de estudar a Tua Palavra e entender que as profecias vão antecipar da história, mostrando o surgimento de queda de impérios e mensagens proféticas nos situando no tempo para o preparo necessário para não sermos pegos de surpresa em cada situação. Dá-nos a Tua direção, Tua graça, iluminação do Teu Santo Espírito, te pedindo essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Vamos aqui então. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 15, falando sobre a vocação dos primeiros apóstolos. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, foi justamente nesse período que houve aquela discussão, ou bem próximo da prisão. Cristo então se retira, justamente para não criar um embaraço maior, e diz que ele vai para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então olha que impressionante, né? Muitíssimas profecias do Antigo Testamento apontavam para o Messias. Logo no início dessa série nós falamos várias mensagens sobre Cristo, falando em aspectos diferentes sobre a vida de Cristo, e aqui o próprio Cristo começa a pregar justamente na Galileia. A Galileia foi um dos primeiros a cair quando houve as invasões, o povo levado no cativeiro, e de certa forma também havia uma mistura maior entre pessoas de origem mais pura, judaica, e uma mistura também com outras nações. E talvez até por isso houvesse uma aceitação ou um menor orgulho por parte dessas pessoas de ser mais acessível à mensagem de Cristo. E Cristo, então, ele começa a pregar. Claro que ele já estava acontecendo isso, mas de maneira mais incisiva, pregando o evangelho do reino, não é qualquer evangelho, e dizendo que o tempo estava cumprido. Então estava cumprindo, ou havia cumprido uma profecia. Mas que profecia é essa? O tempo e o reino de Deus está próximo. Portanto, qual é o passo a seguir? Arrependei-vos e crede no evangelho, é a mensagem dele. Pescadores de homens, diz que estava ali andando junto ao mar da Galileia, está registrado em Marcos capítulo 1, versículo 16 a 20. Andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Vamos mudar, né? Vamos não ser pescadores de peixes, mas de homens. Usar a experiência que vocês têm aí como pescadores para pescar pessoas para o reino. E diz o texto que, deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Interessante também, porque muitas vezes temos uma ideia de que
eram pessoas talvez não desocupadas, mas qualquer pescador, né, que não tinha muito propósito ou idealismo, e que eles chamam, vem cá, vamos compor a minha equipe aí de trabalho. Aqui diz o texto que dessas pessoas aqui, Tiago e seu irmão, estavam no barco consertando as redes, e ele deixa então seu pai com os jornaleiros. Então é como se fosse trazer hoje alguém que tinha algo já meio formalizado, trabalhando, tinha um barco, jornaleiros, pessoas que trabalhavam, atuavam ali, ele deixa o seu pai e ele segue em Cristo. Tá? Então é como que hoje você deixasse, quem sabe, o seu emprego e fosse seguir a Cristo. Um exemplo, estou tentando contextualizar para os nossos dias. Líderes judaicos, falando um pouco sobre isso. O livro Desejar Todas as Nações traz uma explanação, página 154, que se houvessem os guias de Israel recebido a Cristo, e ele os teria honrado como mensageiros seus para levar o evangelho ao mundo. Então, muitas vezes também tem essa ideia distorcida de que Cristo passa por alto essa liderança, quem sabe academicamente preparada, já exercia uma função e vai procurar os pescadores. Não é assim. Cristo veio para todos, Cristo não faz acepção de pessoas. Mas se houvesse eles recebido, Nicodemos era dos líderes, ele não, o orgulho de fariseu, quem sabe, não permitiu que ele aceitasse a princípio, mas ele houve entrevista, aquela luta entre o farisaísmo e a sinceridade, estava ali a lutar, é bem verdade, mas prevalece a sinceridade, e ele, quem sabe, no tempo certo, ele toma a decisão. Mas a liderança, no maior sentido, ou na grande maioria, não aceita. Então, foi-lhes dado primeiramente a eles a oportunidade de se tornarem arautos do reino e da graça de Deus. Até porque, se os líderes tivessem aceitado, a facilidade para levar a mensagem aos outros seria muito mais fácil. Como hoje, se um líder aí de uma igreja ou de uma nação, ele adere a algo, é mais prático levar para os liderados. Mas Israel não conheceu o tempo de sua visitação. Diz que os ciúmes, desconfianças dos chefes judaicos misturaram ou maturaram também ao ódio aberto, e o coração do povo se desviou de Jesus. O sinédrio rejeitara a mensagem de Cristo e intentava matá-lo. Quantas e quantas vezes? Portanto, Jesus partiu de Jerusalém, afastou-se dos sacerdotes, do templo, dos guias religiosos, do povo que foram instruídos na lei. Então, lembre bem, está falando do povo instruído da lei, não está falando das multidões no geral, mas da cúpula de Israel. E voltou-se para outra classe para proclamar sua mensagem e remir os que haviam de levar o evangelho a todas as nações. Então, quando falamos dessa retirada aqui, não está falando que Cristo se isolou e foi para o deserto ou coisa assim nesse aspecto, não. Estou falando de cúpula de Israel, daqueles que deveriam ser os primeiros a saudar o Messias e levar a mensagem de salvação. E será que é diferente nos nossos dias? Não é. A história se repete. Como a luz e a vida dos homens foi rejeitada pelas autoridades eclesiásticas nos dias de Cristo, assim tem sido rejeitada em todas as subsequentes gerações. Não foi diferente, a história do cristianismo mostra isso. Frequentemente se tem repetido a história da retirada de Cristo da Judeia, quando, aí falando para os reformadores, pregavam a mensagem de Deus, porque o próprio Cristo e os discípulos, de certa forma, foram reformadores daquilo que estava errado no contexto daquela época. E quando esses reformadores pregavam a palavra de Deus, não tinham ideia alguma de se separar da igreja estabelecida. Os guias religiosos, porém, não toleravam a luz, e os que a conduziam eram forçados a buscar outra classe a qual estava ansiosa da verdade. E assim, em cada século depois de Cristo, aconteceu. Estava lendo sobre Martinho Lutero, foi da mesma forma. As suas ideias, ele não queria que simplesmente que prevalecessem e fundaram a nova igreja. Ele foi expulso, foi perseguido,
E infelizmente aqueles também que depois, sabe, da morte de Lutero ou de outros reformadores, que poderia citar aqui John Hus, o Wycliffe, o Zwinglio, tantos outros nomes, quem sabe após a morte dos pioneiros que fundaram ali a sua comunidade, as pessoas que assumem a liderança também fazem a mesma coisa se algo está a soar diferente daquilo que foi colocado pelos fundadores. Os seguidores da Reforma, e em nossos dias, poucos dos professos seguidores da Reforma protestante são atuados pelo espírito da mesma, daquilo que levou eles a serem assim. Poucos estão à escuta da voz de Deus e prontos a aceitar a verdade, seja qual for a maneira por que se apresente. Então, muitas vezes os que seguem os passos dos reformadores são forçados a retirar-se da igreja que amam, a fim de declarar o positivo ensino da palavra de Deus. E muitas vezes os que estão à procura da luz são pelos mesmos ensinos obrigados a deixar a igreja de seus pais a fim de prestar obediência. Então tem se repetido em cada geração. Não foi diferente com Cristo, com os discípulos, com as pessoas em cada período da história. Aí nos nossos dias, no tempo do fim também, será assim. Falamos um pouco sobre a Galileia. O povo da Galileia era desprezado pela liderança, né, pelos rabis na época de Jerusalém, como rústico e ignorante. Apresentava, todavia, um campo mais favorável, né, para a mensagem de Cristo, para a obra do Salvador. Eram mais fervorosos e sinceros, estavam menos sob a influência da hipocrisia, tinham mais aberto o espírito, né, à recepção da verdade. Indo para a Galileia, Jesus não estava procurando exclusão ou isolamento, né, como nós mencionamos, apesar de estar evitando também aquele desgaste lá que houve com os discípulos de João Batista e alguns líderes judaicos. Como nos haviam mencionado, essa província ela era esse tempo habitada por numerosa população, né, com maior mistura de gente de outras nações do que se encontrava justamente na Judéia. E talvez por esse motivo, por estar despido deste orgulho, desse fanatismo que não é só da época, e nos nossos dias também isso pode ser visto, quem sabe, em pessoas mesmo professando religião, que se veste adequadamente para estar à igreja nos dias de culto, mas quem sabe no dia a dia, nos negócios, no trabalho, em casa, na escola, não consegue se discernir realmente os frutos de cristianismo ou que demonstre ser seguidor de Cristo de verdade. A nota predominante da pregação de Cristo era: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós lemos isso no início. Assim, a mensagem evangélica, segundo era anunciada pelo próprio Salvador, ela baseava nas profecias, não era simplesmente algo tirado de sua cabeça. O tempo que declarava estar cumprido era o período, né, que nós já falamos quando terminamos a série de Daniel, que foi declarado pelo próprio Gabriel, que ele falara a Daniel. 70 semanas, disse o anjo, estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão, a profecia e para ungir o santo dos santos. Daniel 9, 24. E que agora o livro de Atos das Nações faz essa aplicação. Havia uma profecia apontando para esse tempo, 70 semanas, 490 anos, desde a saída da ordem para restaurar, quando o Império dos persas permite que isso aconteça, que eles voltassem para restaurar a cidade de Jerusalém. Estava determinada, separada para o povo de Deus, para o cumprimento da profecia, baseado aqui em Ezequiel capítulo 4, versículo 6, Números 14, 34, um dia profeticamente representa um ano, e essa 70 semanas, como nós mencionamos, é um período de 490 dias ou 490 anos, que é dado um ponto da partida para essa profecia. Ele diz, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe. E
aí ele passa a descrever 7 semanas, 102 semanas, que são detalhes, a reconstrução do templo, ou até chegar ao Messias, ou até a rejeição completa. Tá? Está em Daniel 9:25, onde ele junta todo esse período de tempo, que foi um decreto feito por Artaxerxes, está em Esdras 6, versículo 14, que entrou em vigor no ano 457 a.C., que nos leva justamente ao término disso, no apedrejamento de Estevão, fechando então os 490 anos. Desse período todo, 483 anos, estende-se até o outono de 27 depois de Cristo. Segundo a predição dos profetas, esse período devia chegar ao Messias, o ungido, onde Jesus recebe o seu batismo e a unção do Espírito de Deus. E então ele diz a mensagem: o tempo está cumprido. Ele afirmará o concerto com muitos por uma semana ou 7 anos. E na metade da semana faria cessar o sacrifício da expiação. Quando Cristo, falando profeticamente, claro, não metade da semana literal, alguns atribuem que morreu na quarta-feira, não está falando disso, mas na semana profética, onde a outra metade se estende até o apedrejamento de Estevão, quando então a mensagem expande-se para todas as nações. Então, falando sobre a plenitude para os judeus, o tempo para eles como nação, durante 7 anos, depois de começar o Salvador, o seu ministério, de ser batizado e ser ungido ali, o evangelho devia ser pregado especialmente para os judeus. Então, 3 anos e meio aproximadamente pelo próprio Cristo, como nós mencionamos, e depois então pelos apóstolos. Então, na metade da semana fará cessar o sacrifício de oferta de manjares, Daniel 9:27 fala sobre isso. E na primavera do ano 31, Cristo, o verdadeiro sacrifício, foi oferecido no Calvário por você, por mim, por todos aqueles que aceitam a mensagem, mostrando então que a santidade, o significado do serviço sacrificial desapareceram. Chegaram o tempo de cessar o sacrifício terrestre e aquelas cerimônias. Toda ela fecha então no ano 34 depois de Cristo, onde, como nós mencionamos, pelo apedrejamento de Estevão, os judeus selaram afinal a sua rejeição do evangelho, e os discípulos, agora perseguidos, são espalhados e iam por toda parte anunciando a palavra. Está registrado no livro de Atos, capítulo 8, versículo 4. E depois, pouco tempo ali, Saulo, o perseguidor, se converte, torna-se Paulo, o apóstolo dos gentios, do qual pelo menos a metade dos escritos do Novo Testamento traz a sua assinatura. Então, são profecias cumpridas, mostrando a veracidade de mensagens para nós e nos dando certeza também de que aquilo que para os nossos dias que não se cumpriu ainda vai se cumprir. Então, o tempo da vinda de Cristo, sua unção pelo Espírito Santo, sua morte, a pregação do Evangelho aos gentios foram definidamente indicados. Então, o povo judeu teve o privilégio de compreender essas profecias e reconhecer seu cumprimento na missão de Jesus. Cristo insistia com seus discípulos quanto à importância do estudo profético, referindo-se às próprias profecias dadas a Daniel acerca do templo. Ele disse: quem lê, entenda. Mateus capítulo 24, versículo 15. Então, depois da própria ressurreição, Cristo explica aos discípulos, começando ali por Moisés e por todos os profetas, o que dele se achava em todas as escrituras. Está em Lucas 24, versículo 27. Então, o próprio Salvador, ele fala por intermédio de todos os profetas. Então, o Espírito de Cristo que estava neles, indicando anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir. 1 Pedro capítulo 1, versículo 11. Então, ele que inspirara os profetas agora faz aplicação, começando por Moisés, por todos os profetas, expunha a seu respeito havia em toda a Bíblia. Falando sobre o anjo do Senhor, foi Gabriel, o anjo que ocupa a posição imediata
ao Filho de Deus. Já falamos sobre isso em outros momentos, que veio com a divina mensagem de Daniel. Foi Gabriel, seu anjo, que Cristo enviou para revelar o futuro ao amado João na ilha de Patmos. E é proferida uma bênção sobre os que leem, os que ouvem as palavras da profecia e observam as coisas ali escritas. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ao passo que as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, as reveladas são para nós. Amós capítulo 3, versículo 7 fala sobre isso. E Deuteronômio 29, ele menciona de que as coisas encobertas são para o Senhor e as reveladas para nós, nossos filhos, para sempre. Então Deus nos tem dado essas mensagens e as suas bênçãos acompanhará, com certeza, o estudo reverente das Escrituras, apoiado à oração e à consagração. Só fazendo alguma menção sobre a segunda vinda de Cristo. A primeira, as profecias mostravam bem claro e aconteceu. E assim como o primeiro advento de Cristo anunciava ali o reino de sua graça, assim na segunda vinda o reino de sua glória. E a segunda, como a primeira mensagem, acha-se baseada também nas profecias. Vamos falar sobre esse tema, a volta de Jesus, tempo do fim. As palavras do anjo a Daniel, com relação aos últimos dias, deviam ser também compreendidas no tempo do fim. A esse tempo muitos correrão, diz a profecia, de um lado para o outro. Os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel 12, versículos 4 a 10. E é justamente o tempo que nós vivemos. Os sinais apontam isso. Cristo, o próprio Salvador, deu sinais de sua vinda e diz: quando vires acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Olhai por vós mesmos, diz o texto. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de gritonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais ávidos por digno de evitar todas essas coisas e não acontecer que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas capítulo 21, versículos 31, também versículo 34 e 36. De estar em pé no dia da volta de Cristo, para que não sejamos pegos de improviso, sem estarmos atentos a isso. As profecias apontam o tempo do fim. Chegamos ao período predito nessas passagens. É chegado o tempo do fim. As visões dos profetas acham-se reveladas e suas solenes advertências nos mostram a vinda de nosso Senhor em glória como próxima, às portas. Os judeus interpretaram e aplicaram mal as profecias concernentes à primeira vinda de Cristo e foram pegos de surpresa. Mas aqueles que aceitaram, eu falo judeu não no sentido geral, mas a liderança, a cúpula, porque os discípulos eram judeus e tantos outros que foram salvos, mas eu me refiro à cúpula, e de igual forma também em nossos dias. Percebe até mesmo a grande liderança política, religiosa, pode ser passados por alto por interpretarem mal as profecias. Então, os anos do ministério de Cristo e seus apóstolos, os últimos anos de graça para o povo escolhido, passaram-se e eles, tramando a destruição dos mensageiros do Senhor, terrestres ambições, haviam ali absorvido o oferecimento do reino espiritual, a procura, quem sabe, pelas conquistas mundanas, fecha os olhos para as espirituais. E assim hoje o reino deste mundo também absorve os pensamentos dos homens e não observam o veloz cumprimento das profecias, os indícios do rápido aproximar do reino de Deus. Mas vós, irmãos, diz o texto, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 4 a 6, vós, irmãos, não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, se bem que não saibamos, é claro, a hora da volta de nosso Senhor, mas podemos conhecer quando está perto. Não durmamos como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios, é a mensagem para nós. A proximidade da volta de Jesus, as profecias se cumprindo. Nós não sabemos o dia nem a hora, é verdade, mas poderemos estar atentos, sabendo que está próximos pelo desenrolar dos acontecimentos, principalmente nesses 2 últimos anos.
o ano que passou e esse que estamos passando agora. Que o Eterno nos ajude a entender, a buscarmos com mais dedicação o estudo das profecias e estarmos preparados para o dia da volta de Jesus. Nosso próximo tema, vamos falar sobre ainda Cristo, claro, como personagem principal, e uma pergunta: não é este o filho do carpinteiro? Que o Eterno nos ajude a cada dia a produzirmos, por sua graça e poder, não nós produzirmos, mas Cristo operando em nós, o querer efetuar frutos para a glória do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Amorável Deus, bondoso Pai, te agradecemos pelo cuidado, a proteção e pelas vitórias até aqui alcançadas. Dá-nos a tua paz, a tua graça, te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus.